Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para cada um de vocês. Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia poderoso. Uau! Parabéns para você que chegou ao 9º dia dessa campanha poderosa chamada O Resgate. Amém? Queridos, vocês não têm noção do impacto, da fúria, do diabo, porque a gente concluiu. Interceder por outras vidas é extremamente importante. Amém? Estou muito feliz porque nós terminamos uma campanha com muita excelência. Essa não foi qualquer campanha. Essa campanha ela foi intencional. Amém? Vocês vão colher o fruto do que vocês fizeram esses 9 dias. Amém? Vocês estavam perguntando no grupo para mim, essa folhinha aqui, tá? Onde vocês anotaram, o pedido de oração de vocês. Vocês vão estar colocando na Bíblia de vocês ou no cantinho onde você ora. Toda vez que você estiver orando, você fala, Senhor, eu volto a te apresentar esses nomes. Passa o teu sangue sobre esses nomes. Então sempre esteja intercedendo, E aí, conforme essas pessoas forem se render ao Senhor, vai marcando, vai passando um canetão. Amém? Glória a Jesus. Então, isso foi extremamente sobrenatural. Glória a Deus. Continue, amanhã essa próxima madrugada, vou começar uma campanha forte de libertação, tá? Então, é despedaçando todo o jugo. Então, se preparem. Você que tem qualquer dificuldade na área sexual, com qualquer vício, até mesmo, queridos, na parte da glutonaria, que é uma coisa que eu até quero trazer ontem, a pastora Kátia está aqui em casa, ela até comentou comigo sobre, dos pastores não falar tanto da glutonaria, eu quero trazer, para você sobre isso hoje, amém? Glória a Jesus. O espírito de glutonaria. Aleluia. Aí, ela entrou aí, falando dela, amém? Glória a Jesus. Então vai ser um tempo sobrenatural, amém? Aleluia, glória a Deus. Já vai abrindo aí em Ezequiel 14. Conta para mim aqui nos comentários, Você já viu algum resultado referente à campanha? Você já viu alguma coisa? Já aconteceu aí na sua casa, Alguma coisa referente? Seu marido está mais calmo, sua esposa está mais tranquila, os seus filhos, Fala para mim, o que aconteceu aí na sua casa? Aleluia. Gente, o ideal que o jejum de você é o que você estabeleceu, Então, a proposta é fazer 9 dias. O meu só acaba amanhã. Mas quem terminar hoje fará somente 8 dias. Depende também do dia que você, começou. Tá? Que dia que você começou? Meu sobrinho foi profetizado dentro do avião. Uau! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Olha só, fui contar para uma amiga da campanha, porque coloquei o filho dela na oração e meu corpo se arrepiava todo com uau, glória a Jesus. Mudança no tratamento. Gente, vocês perceberam que os familiares quebra o muro de resistência que os nossos familiares têm contra a gente? Parece que antes, por você estar carregando fogo na presença, parece que tinha um bloqueio da sua família. Parece ou não parece? Parece que tinha um bloqueio, da sua própria família. E você começa a orar, as muralhas vão caindo, a resistência vai caindo. É algo muito sobrenatural. Amém? Uma sobrinha me procurou para orar. É isso aí, gente. Começa a acontecer coisas sobrenaturais. Começa a acontecer coisas... Você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? E eu também ouvi muita coisa acontecer nesses dias, tenho profetizado, então sempre esteja, mudança no comportamento, olha que poderoso, mudança no comportamento. Então vocês vão ver parentes de vocês e pedir oração para vocês, mas antes tinha um muro de resistência, e se você colocou o nome desses parentes, quebrou o muro de resistência, não tem mais. Então agora é como se tivesse ali, acesso, nem é acesso, tivesse ali, agora eles têm como se fosse, deixa eu arrumar essa luz aqui. Agora eles têm como se fosse, tipo assim, eles têm a ousadia de vir te pedir uma oração, ora por mim e tal, Mudança de tratamento de meus filhos,
Minhas filhas estão tão felizes, quebra de maldição. Uau, né? Olha só, convidei minha instrutora para a campanha e o namorado dela foi resgatado. Vai batizar. Uau, cara, que poderoso, meu Deus. Gente, é sobrenatural e é só o começo, vocês vão ver. Então, todo dia quando você for fazer o seu devocional, apresenta essas pessoas, amém? Se você for fazer aquele caderno que eu ensinei para você, estratégico de oração, pode passar, ou você coloca essa folha ali, cola essa folha ali, né? Porque essa campanha, ela é um marca, um documento, ou você transcreve o nome dessas pessoas no seu caderno. Eu acho que seria mais interessante você, né, colocar ali, grampear ali, né, para ser um marco, né? Isso foi uma campanha, né, 9 dias. Foi algo muito forte. Amanhã nós vamos começar uma campanha poderosa de libertação, tá? Libertação, e aí a unção de libertação, ela é violenta. Então você vai ver, então já chama, tá? As pessoas que estão com você, as pessoas que você sabe que precisam de libertação, fala, olha, então nessa campanha aqui, o que vocês não têm noção, o tanto de testemunho. Olha, a Ana fez o caderno, Ana Cardoso, parabéns, Ana. Continue assim, amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então vocês não têm noção do impacto que isso vai trazer, não só na vida dessas pessoas, tá? Mas nos filhos, é geracional, a gente orou a nível geracional, porque quando uma pessoa se levanta em Deus, a gente não está orando só por uma pessoa, mas das sementes que estão dentro dessa pessoa. Nós estamos orando por essa pessoa, né? Então as pessoas que oraram por mim, quando Deus me fez frutificar, não orou só por mim, mas dos filhos espirituais, dos filhos naturais, dos netos, dos bisnetos, de tudo que viria. Amém? Olha que poderoso. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, abram comigo em Ezequiel 14. Nós vamos estar agora fazendo o nosso devocional. Amém? Glória a Deus. Apóstolo, eu tive muita vômito e enjoada. Gente, se você passou mal em qualquer um desses dias de campanha, tá? Pode ser também porque Deus estava fazendo e trazendo libertação sobre você, tá? Pode representar isso também, certo? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus que eu quero te glorificar, Pai. Eu quero te bendizer, Senhor Deus, e declarar que Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele, Senhor Deus, que vai adiante de nós todos os dias. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos pela oração da madrugada, pela campanha que nós concluímos hoje, pela campanha que nós vamos começar na próxima madrugada. Obrigada, Jesus, pela manifestação da sua glória. Obrigada, Jesus, por esse devocional, por cada pessoa que está aqui, por cada homem e mulher de Deus que se levanta nas madrugadas. Pai, a madrugada não é para amadores. A madrugada, Senhor Deus, é para intercessores de guerra. Que eles continuem posicionados e que o Senhor venha despertar aqueles intercessores que já não estão conseguindo mais acordar, aqueles que estão debaixo de opressão ou de alguma batalha espiritual. Pai, nós clamamos por todos os intercessores estarem nas madrugadas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Gente, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Eu estou muito feliz com o Senhor, com aquilo que Ele está fazendo. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Abra comigo em Ezequiel 14. Vocês viram como é poderoso, né? O livro de Ezequiel. Ezequiel 14. A idolatria dos líderes de Israel. Então a gente está vendo o juízo de Deus vir com toda a força, tá? Então abra comigo aí Ezequiel 14. Então alguns dos líderes de Israel me visitaram e enquanto estavam sentados comigo, recebi essa mensagem do Senhor, Filho do homem. Esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecado, porque eu ouviria o pedido deles. Por isso, diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, o povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado e depois vai consultar um profeta. Portanto, eu, Senhor, lhes darei o tipo de resposta que sua grande idolatria merece. Farei isso para conquistar o coração de todo o meu povo, que se afastou de mim para seguir ídolos. Portanto, diga ao povo de Israel, assim diz o Senhor soberano, arrependa-se
e afastem-se de seus ídolos. Parem de cometer pecados detestáveis, pois eu, Senhor, responderei a todos, tanto israelitas como estrangeiros, que se afastam de mim, levantam ídolos em seu coração e desse modo caem em pecado e depois procuram um profeta para me consultar. Olha que forte. Eu me voltarei contra essas pessoas e farei delas um exemplo ao eliminá-las do meio do meu povo. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém? Então, aqui um grupo de líderes procurou o profeta Ezequiel. E quando eles estavam ali sentados ainda, o Senhor fala com Ezequiel. Ezequiel, esses líderes são idólatras. Esses líderes são detestáveis. Eu não vou ouvir o pedido deles, tá? Então aqui Deus, tá? Imagina, o que eu fico imaginando, né? Ezequiel sentado ali com os líderes e Deus falando, né? Diretamente com Ezequiel. Então, a gente vê que aqui chegou alguns líderes com aparência religiosa, mas Deus sonda o que está no coração. Então, você precisa entender, vamos trazer essa contextualização para nós. Você pode ter cara de crente, você pode ter cara de espiritual, mas Deus sabe o que tem no seu coração. Queridos, ninguém faz nada escondido de Deus. Então, antes de querer representar alguma coisa, seja, tá? Tem gente que quer representar, mas você precisa entender que você precisa ser. Amém? Vamos aqui comigo agora, a partir do 9. E se um profeta é enganado e levado a transmitir uma mensagem, é porque eu, o Senhor, o enganei. Levantarei minha mão contra esses profetas e os eliminarei do meio de Israel. Tanto os falsos profetas como os que buscam orientação deles serão castigados por seus pecados. Assim, o povo de Israel aprenderá a não se desviar mais de mim e nem se contaminar com todos os seus pecados. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu, Senhor, soberano, falei. Agora aqui, ó, no 12. Então recebi essa mensagem do Senhor, filho do homem. Suponhamos que o povo de uma terra tivesse pecado contra mim, e eu levantasse minha mão para esmagá-lo, cortasse o seu suprimento de comida e enviasse fome para destruir tanto pessoas como animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali. Presta atenção, quem que Deus cita? Noé, Daniel e Jó. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, sua justiça não salvaria ninguém, a não ser que eles mesmos, diz o Senhor soberano. Olha que forte. Então Deus está falando assim, se eu tivesse que destruir um lugar, ainda que Noé, Daniel e Jó intercedessem, não adiantaria de nada, tá? Mas olha só quem que Deus está citando. 3 generais da fé. Quem? Noé, Daniel e Jó. Exatamente os 3 considerados mais justos. Os homens de grande fé. Amém? Vamos continuar. Ou suponhamos que eu enviasse animais selvagens para invadir a nação e tomar a terra toda desolada e perigosa, que ninguém poderia passar por ela. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, mesmo que esses 3 homens estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos, nem suas filhas, apenas eles seriam salvos, mas a terra seria arrasada. Ou suponhamos que eu trouxesse a guerra contra a terra e enviasse exércitos inimigos para destruir tanto pessoas como animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, mesmo que esses 3 homens estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos e nem suas filhas, apenas eles seriam salvos. Olha só a importância de nós intercedermos para Deus alcançar pessoas. Então não adianta você achar que é porque você busca e na sua casa a sua família vai ser salva. Não, você precisa interceder para a sua família. Porque, gente, a intercessão é para o despertar de alguém. Mas a salvação vai depender dessa pessoa.
Nós podemos interceder para Deus encontrar, para essa pessoa se tornar vulnerável, porque Deus está batendo na porta todo dia. Mas fala para mim, para você estar em Cristo, você decidiu, você se posicionou, amém? Então, o que Deus está falando aqui? Se eu mandar praga, se eu mandar calamidade, pode estar Jó, Noé, certo? Pode estar, quem que é os três? Noé, Daniel e Jó. E só esses vão se salvar, os demais não. Ou seja, nós precisamos entender que a salvação é algo individual. Então, o nosso tempo agora é interceder para essas pessoas que nós amamos, despertem. Mas se Deus traz uma calamidade, essas pessoas não estão prontas, queridos, é só você que está intacto com o Senhor, na presença do Senhor, que vai se salvar. Por quê? Nós oramos para que pessoas sejam despertas. Mas você sabe o trabalho que dá se permanecer em Cristo, o trabalho que dá continuar. Mas isso tem que ser nosso. Ninguém, queridos, passa unção por osmose. Assim, olha, eu vou passar unção da salvação para você, vou passar unção do posicionamento firme, vou passar unção de você ficar intacto aí, ó, com o Senhor. Não, isso aí é algo que a pessoa vai construindo porque ela vai buscando, porque ela vai mergulhando no Senhor. Então, a gente, vamos trazer esse contexto aqui para os nossos dias. Não é fácil permanecer em Cristo. Queridos, quem falar que é fácil ser cristão está vivendo na porta larga. Porque não é fácil consagrar, não é fácil jejuar, não é fácil renunciar à carne todo dia, não é fácil buscar o Senhor, porque existe uma força antagonista que diz tudo o contrário para você não buscar, para você não fazer, para você não ir orar, para você não consagrar. Então, chegar onde nós chegamos é muito difícil e a gente entende que estar com Jesus é tomar a cruz. E o que é tomar a cruz? Morrer todo dia. Morrer para as vontades, morrer para os pensamentos torpes, morrer, queridos, para os desejos carnais. Queridos, a Bíblia vai dizer que a porta é estreita. Estreita. Quem está vivendo um evangelho da porta larga? Não. Queridos, a gente vai se surpreender muito, tá? Mas após esse lá, Deus passar o pano e passar um monte de gente. Ele pode fazer isso? Ele pode, porque ele é Deus. Mas eu não acredito que seja assim. Eu prefiro viver como se a porta fosse muito estreita, porque é isso que eu encontro na Bíblia, e entrar, do que viver de qualquer jeito e ter o perigo de perder minha salvação. Amém? Ter o perigo de não ser salvo. Então eu quero que você se posicione, tá? Se posicione todos os dias dentro dessa visão. Amém? Deixa eu continuar aqui com vocês a partir do verso 19. Ai, obrigada, Deus. Amém? A partir do verso 19. Ou suponhamos que eu derramasse minha fúria ao enviar uma epidemia sobre a terra, e essa doença matasse tanto pessoas como animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, não seriam capazes de salvar os seus filhos, nem suas filhas. Somente eles seriam salvos por sua justiça. O que Deus está falando aqui? Se acontecer qualquer coisa na terra, e esse povo for pego de surpresa, sem óleo na lamparina, sem vida espiritual, esse povo fica para trás. Somente os justos vão ser salvos. Queridos, ainda que nós rasgasse as nossas vestes, colocasse cinza na cabeça, ficasse fazendo um jejum de Esther de 3 dias, e Deus estivesse por mandar uma calamidade, Deus está falando, se o juízo foi decretado, o juízo foi decretado. Ah, mas Deus pode salvar na última hora? Ele pode. Mas será que esse seu parente, esse seu irmão, essa pessoa vai acordar na última hora? Sendo que a gente sabe quanto tempo demorou para você se posicionar. Muitas vezes, queridos, você já tinha sido batizado com o Espírito Santo, como foi assim comigo. Você já tinha visto o sobrenatural, mas ainda nada te convenceu porque a sua carne falava mais alto. Então, nós devemos continuar orando pelos nossos familiares. Nós fizemos uma tomada de território nesses 9 dias de campanha, mas você deve permanecer orando pela sua parentela, amém? Glória a Jesus. Vamos continuar aqui a partir do verso de número 9. Agora sim, diz o Senhor soberano, como será terrível quando esses 4 castigos, como será terrível quando esses 4 castigos terríveis, guerra, fome, animais selvagens e doença, caírem
sobre Jerusalém e destruírem todo o seu povo e seus animais. Então a gente está vendo que as brasas do juízo foram pegas lá no trono de Deus. E Deus ainda não lançou o juízo dele, tá? Caíram sobre Jerusalém e destruírem todo o seu povo e seus animais. Contudo, haverá sobreviventes que se juntarão a vocês no exílio da Babilônia. E vocês verão com os próprios olhos como eles são perversos e se sentirão consolados diante da calamidade que eu trouxe sobre Jerusalém. Quando se encontrarem com eles, entenderão que não foi sem motivo que eu fiz essas coisas a Israel. Eu, o Senhor, soberano, falei. Olha o que Deus está falando. Ainda vai ter alguns sobreviventes que vão estar lá no exílio da Babilônia, lá na prisão da Babilônia. Aí vocês vão ver que esse povo é perverso. E vocês vão ver que eu não fiz nada sem motivo. Que esse povo é ruim. Esse povo não tem arrependimento. E vocês vão ver que esse povo é um povo rebelde. Amém? Então, Deus declara aqui seus 4 juízos contra Jerusalém. Certo? Mas ele afirma que vai deixar um remanescente, tá? Para testemunhar, né? Desses sobreviventes difíceis, rebeldes, como eles são perversos. Deus vai poupar o seu remanescente. Mas Deus está falando que vai ter sobreviventes desse povo perverso, que vai estar no exílio da Babilônia. E aí, Deus está falando, vocês vão ver que eu não fiz nada sem motivo. Porque, queridos, Deus conhece a intenção do coração. Deus conhece o que está lá dentro daquela pessoa. Deus conhece o que você pensa, a sua real motivação. Amém? Isso aqui é muito sério, tá? Tá, eu quero trazer hoje uma pauta para você. Amanhã nós vamos continuar no verso número 15, que é bem pequenininho. Amém? Eu quero continuar hoje com você aqui falando sobre libertação, né? Como eu disse para você, ontem nós estávamos comentando sobre o espírito de glutonaria, e é algo que a igreja quase não fala. Mas apóstolo, nós vivemos isso agora no Reset, tá? E aí, abra comigo se você pode, certo? Abra comigo agora deixa eu ver qual aqui. Em João 8,36. Abra comigo em João 8,36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Quem é o Filho? Jesus. Amém? Aí a gente tem também, deixa eu ver outro versículo, tá? Marcos 16, 17. Marcos, capítulo 16, 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome, em nome de quem? Jesus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Amém? Então eu quero que você entenda que nós podemos ministrar a libertação através do nome de Jesus, tá? E há libertação em diversas áreas, tá? E o cristão, ele fala muito de libertação na área sexual, libertação da área financeira, libertação disso. Mas o cristão, ele acaba sendo muito glutão, come demais, tá? Come muito. É muito... O que é glutão? O espírito de glutonaria atua trazendo um descontrole nos desejos, tá? Vai vendo. Especialmente na área da comida, mas também afeta qualquer tipo de compulsão, como emoções, prazeres, compras, telas. Então, glutonaria é o descontrole de um desejo desregrado. É uma pessoa que tem o desejo, e a pessoa ela tem um desejo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu li uma frase ontem, né? A pessoa que não controla o que come, o que bebe, ela não consegue controlar nada. A pessoa que não controla o que come e o que bebe, ela não consegue controlar nada, tá? Então, a gente vai ver hoje no meio cristão, o crente não pode isso, não pode aquilo, mas crente come que é uma beleza. E o diabo entrou nisso. Porque o povo quer se reunir, quer ter comunhão, mas o povo que come que é uma beleza, é um povo que não ora e é um povo que não jejua. Porque uma pessoa que se consagra, o Espírito Santo vai começar a pedir renúncia. O próprio Espírito Santo vai começar a pedir jejum. Isso é inevitável, tá? Então, queridos, um avivalista cheio de poder de unção, você vai ver um profeta genuíno do Senhor, ele vive de jejum. E geralmente, quando esse profeta ele vai entrando no nível da águia, que é nível de revelação profunda,
Deus vai pedir, você não come mais isso, você não come mais aquilo, você não come mais aquilo outro. Se você não controla o que você come, o que você bebe, quem dirá as suas emoções? Então, eu quero que você entenda que um dos 9 gomos do fruto do Espírito, o fruto do Espírito é um e ele tem 9 gomos. O mais importante para mim chama-se domínio próprio e amabilidade. Os mais importantes para mim. Porque eu preciso dominar minhas emoções, preciso dominar os meus pensamentos, preciso dominar os meus desejos. E o pecado vem pelo desejo, pela vontade. Amém? Então, o espírito de glutonaria, ele atua trazendo descontrole dos desejos, especialmente na área da comida, mas também em qualquer outro nível de compulsão, como compras, emoções, prazeres, telas, internet, tá? E ele trabalha para quebrar o quê? Disciplina, gerando fraqueza. Então, por exemplo, a pessoa que geralmente começa a jejuar, ela cai muitas vezes, ela come um negócio, ela belisca o negócio, por quê? Ela tem um espírito glutão. E nós precisamos cuidar muito disso e entender que o crente, ele não come com uma beleza. Ele não desconta na comida o que ele não pode fazer com a bebida, o que ele não pode escutar a música do mundo, o que ele não pode... Ele não desconta na comida. E ele tem que prestar atenção no que ele come, porque o que você come, queridos, fala muito sobre a sua vida espiritual. Então, se você come besteira e lixo, você fica com a sua audição espiritual entupida, a sua visão espiritual trancada, tá? O seu discernimento espiritual bloqueado, tá? Os alimentos, eles interferem no templo. E o templo é um lugar aonde chega a mensagem. O seu espírito e a sua alma estão dentro desse templo chamado corpo. E se esse templo está corrompido, está sujo, se você está com uma névoa mental na cabeça, amém? Então vamos ver aqui. Então esse espírito ele trabalha para quebrar a disciplina e gerar fraqueza espiritual e roubar a autoridade do cristão nos dias atuais. Esse espírito ele se aproveita o quê? Das brechas, certo? Então esse espírito ele se aproveita das brechas que ele encontra para fomentar ainda mais a glutonaria. Então a pessoa que é ansiosa, ele põe mais glutonaria. A pessoa que ela tem uma ferida de rejeição, de tristeza, ela não está bem, ele põe mais glutonaria. Amém? Então, a pessoa que ela vive conturbada nos pensamentos, ela tem um emocional muito vulnerável, desconta na glutonaria. Então você vê que tem gente que quando não tá bem, ela desconta no doce. Ela tem um escape, você tá entendendo? E você precisa criar domínio próprio, certo? Então esse espírito ele opera no exagero, ele opera na impulsividade, ok? E eu preciso que você entenda, o espírito de glutonaria, ele arrasta a sua alma para ficar mais doente, porque ele dá, sabe quando vem aquela pessoa vitimista que quer que você fique, ai tadinha, nossa, sua história, né? Mas se aí essa pessoa, vítima, encontra alguém colérica como eu ou você que talvez menina, para de ficar contando essa história. Vai superar isso. Na sua vida não é essa história não. Você levanta a sua cabeça, coloca isso nos braços do Senhor. Para de contar essa história triste. Eu também tenho um testemunho triste. Vamos viver o sobrenatural de Deus, vamos buscar Jesus. Rapaz, é todo dia contando essa história. Então aí você fala, acorda. Aí, mas tem gente que alimenta o espírito de vítima nas pessoas, ai tadinha, ai meu Deus, tadinha, tão sofrida, tão sofrido, ai que calamidade, ai meu Deus, como que você superou isso, ai como você é forte. E o espírito de glutonaria, ele alimenta almas feridas, ele alimenta almas cansadas, ele alimenta almas porque a pessoa fala, eu mereço, eu não tô bem, aí vai lá, come um pote de sorvete, vai lá, a Coca-Cola, isso e aquilo, e aí um monte de salgadinho cheio de agrotóxicos, cheio de coisas, cheio, né, um monte de comida cheio de, não é nem agrotóxico, é conservantes, tá? E aí você não entendeu que a nova ordem mundial quis cegar o povo espiritualmente e fez isso através da alimentação. Por isso que você tem que ser seletivo no que você come, tá? Então esse espírito ele opera no exagero, na impulsividade, dando uma sensação, né, que a pessoa não consegue parar, certo? Então você precisa entender que você precisa dominar o que você come e o que você bebe. Você precisa dominar a sua vontade, o seu desejo, que se você dominar a sua vontade e o seu desejo, você domina o pecado. Amém?
Então, o espírito de glutonaria, ele tem, queridos, entrado dentro da igreja nos dias atuais. Agora, você jejua, você ora, você vai começar a perceber que o Espírito Santo ele começa a pedir as coisas que você mais gosta. E as delícias, como chocolate, como isso, como aquilo outro, né? As coisas que você mais gosta. O Espírito Santo fala, por exemplo, eu nunca fui de doce, mas eu gosto de tomar um chimarrão. O Espírito Santo já me pediu chimarrão, já me pediu café, já me pediu deixar de comer carne, certo? Humano. Então, a gente vai ver que quando nós estamos no Senhor, num processo de consagração, o Senhor vai tocar nos alimentos. E é por isso que nós jejuamos. Porque o jejum, queridos, ele traz domínio sobre o que você bebe, sobre o que você come. Amém? E isso vai trazer um grande impacto na sua vida espiritual. Então, para de achar que pecado é só na área sexual. Para de achar que pecado é só nos vícios de cigarro, bebida, isso e aquilo. Para de achar que o pecado é só na língua, como fofoca, maledicência, isso e aquilo. Então, eu quero que você entenda que nós precisamos jejuar para provar para Deus que nós temos controle sobre o que nós bebemos, nós comemos e nós renunciamos. Esse corpo aqui não pode ditar. E aí você, quando estiver jejuando, queridos, você precisa se alimentar espiritualmente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, né? Ontem o pastor Norato, que está aqui em casa, contou um baita de um testemunho. Ele fez 10 dias na água. Aí ele falou que quando ele estava muito débil, cansado, ele ia fazendo, trabalhando, ele falava: Senhor, me alimenta com o alimento, o maná do céu. Aí diz que vinha uma força sobre ele, parece que aquilo ali, né, restaurava ele. Então eu quero que você entenda que a nossa força não vem só da comida, a nossa força vem do Senhor. E nós precisamos destronar o espírito de glutonaria. Amém? Então, eu quero que você entenda que obesidade é uma enfermidade. Eu falo como médica. Sobrepeso é uma enfermidade, tá? Mas nem sempre é uma enfermidade genética. Nem sempre é uma enfermidade genética. Muitas vezes é uma enfermidade de alma. Uma enfermidade por um descontrole, por um trauma, por algo. E nós precisamos, queridos, dominar. Agora, apóstolo, mas isso aí não é gordofobia? Não, queridos. Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, Deus não te deu a mensagem. O cavalo para levar a mensagem é o seu corpo. Ou o carro para levar a mensagem é o seu corpo. Você tem a mensagem linda que o Senhor deu. Mas se o carro está estragado, se o carro já está danificado, talvez ele não dure mais 10 ou 15 anos. Mas se você cuida do veículo, que é o corpo, é o templo do Espírito Santo, você vai levar essa mensagem por muito, muito tempo. Então o que eu estou querendo dizer para você? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós precisamos cuidar desse templo. Do que adianta você ter uma promessa linda, mas ter só 15 anos de vida? Talvez você vai ver em partes essa promessa se cumprir. Amém? Certo? Então, eu quero que você entenda. As pessoas que vivem o sobrenatural de Deus, eles emagrecem. Queridos, quem aqui de você começou a caminhar conosco e perdeu muitos quilos? Coloca aí, quantos quilos você perdeu depois que você começou a caminhar com a Global, caminhar conosco, jejuar? Alguém te obrigou a fazer, mas o Espírito Santo te levou a fazer. A pastora Célia, que é a líder da intercessão da Global Fire, ela já falou pra mim que já perdeu não sei quantos quilos. Se ela tiver aí, pastora, conta quantos quilos você perdeu. Ela já me mostrou a foto quando ela começou conosco. E aí, o que Deus fez? Amém? Então, isso é sobrenatural, tá? E, gente, nós precisamos cuidar do veículo que vai levar a mensagem. Se o veículo ficar... a Célia começou conosco, ela já perdeu 30 quilos. Ela estava em sobrepeso, ou talvez em obesidade tipo 1. Falo como médica. Existe sobrepeso, obesidade tipo 1, obesidade tipo 2 e obesidade, 3 e obesidade mórbida, se eu não estou enganada. Amém? Eu perdi. Então, eu quero que você entenda, tá? Que o Senhor, se quiser fazer algo grande na vida de alguém, primeiro ele tem que destronar o espírito de glutonaria e você tem que se submeter a isso. O espírito de glutonaria é o espírito que vai fazer com que você se entregue aos desejos. Aí você vai lá, abre a geladeira, come igual. Querido, a gente precisa controlar o que come. Agora, não só, o que a glutonaria faz? Você comer de forma desregrada. Agora eu vou para outro lado.
Então eu acabei de falar para você do espírito de glutonaria, que vai fazer você comer de forma exagerada, isso, aquilo, aquilo outro. Amém? Sim ou não? Agora vamos para outro lado. Não é só dominar o que você vai comer, é escolher o que você come. Você fez o reset comigo durante 3 meses, você que fez o reset. Você percebeu que os primeiros quilos que você eliminou, você desinflamou, porque na verdade você estava inflamado. Quantas pessoas foram curadas de rinite, bronquite, não sei o que, ite, por quê? O glúten, a lactose e o açúcar inflama. E esses 3 componentes, esses 3 alimentos, são base de procriação de bactérias, de fungos, de vírus, porque eles precisam de um meio fértil para eles se proliferarem. Eles precisam de um meio para eles se multiplicarem. Queridos, eles precisam de um lugar para eles crescerem, tá? Para eles terem uma multiplicação. Então você percebeu que agora, você que saiu do reset e comeu um doce, você viu que você não consegue comer mais igual você comia. Por quê? O espírito de glutonaria fez com que o seu corpo físico se intoxicasse e adquirisse um paladar desregulado. Um paladar que não conseguia sentir o doce, então precisava de muito doce para sentir o doce. Hoje, né, eu vi o Luciano Subirá esses dias falando que ele sentiu o doce de um limão. Se você estiver intoxicado, você não consegue sentir o doce do limão. Mas se você estiver intoxicado, mas se você estiver desintoxicado, você vai sentir o doce de coisas que antes você achava que não tinha doce. Você entendeu? Então hoje você vê que uma fruta, você come uma fruta e fala, nossa, que fruta doce. Meu Deus, que doçura é essa? Mas antes você precisava de comer 2, 3 para poder se saciar, porque o paladar está desregulado, ele perdeu a sensibilidade que ele tinha. E aí você precisava comer um monte de coisa. Agora, o que aconteceu? Você come um pedacinho e você já está enjoado. Por quê? Você consegue sentir o doce, porque o seu paladar limpou. O seu corpo limpou. A sua mente saiu a névoa. Quantas pessoas a gente botou parásito para fora? Por que colocou o parásito? Você parou de dar alimento para o parásito. Porque o parásito gosta de glúten, lactose e de açúcar. Aí você tomou os sucos da manhã e o suco foi lá e ó, o bicho que já estava sem alimento, já não estava conseguindo. Por quê? Gente, você tem noção? Você tem um monte de parásito no intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro. Então, eu quero chegar com você o quê? Se você se alimenta de forma saudável, comendo alimentos. Então, o que é um alimento saudável? É os alimentos que estão vivos, né? Você come uma carne, é um alimento saudável. Você come um arroz, um feijão, uma verdura, uma fruta. Agora, tudo que vem dentro de uma lata, tudo que... Eu não estou falando que você não pode comer, mas você tem que escolher quando você vai comer. Pontualmente. Então, você não tem que fazer de todo dia um salgadinho, ou seja, o lanchinho da sua tarde. Você não tem que fazer lá todo dia, que você vai comer um chocolate todo dia, né? Se inundar de chocolate. Então, a gente viu que tem outras opções mais saudáveis. E eu quero dizer para você que esses alimentos, eles não só fazem mal para o seu corpo, mas eles vão bloquear você, certo? Então no reset, o que é o reset? O reset é resetar o corpo, a alma e a mente, para crescer no espírito de forma poderosa. Então foi tudo isso que vocês viveram no reset. Então, gente, é tão sobrenatural. Aqui, fala para mim, vocês que fizeram o reset, vocês não ficaram mais sensíveis ao Senhor? Vocês não descobriram feridas na alma que você achou que você tinha sido curado? Você não ficou diferente? Queridos, o reset é muito mais do que a gente espera. E você que fez o reset, você sabe que tem 10 orações que você fez durante 10 ciclos. Nessa campanha que nós estamos agora, eu estou fazendo uma oração por dia daquelas. Fora o meu devocional que eu faço depois que eu termino aqui com vocês. Então eu estou declarando uma oração daquelas por dia. Então você viu que dá para fazer um reset a cada 10 dias. Aquelas orações sempre vai o quê? Limpar a sua alma. Destronar o espírito de procrastinação. Amém? Você declara aquilo ali, você está se alimentando bem. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer que você cuide do templo, que você destrone o espírito de glutonaria que está dentro de você, mas que você também seja seletivo. Eu vou falar uma coisa para você. A cura do câncer, a cura de tantas enfermidades, existe faz muito tempo. E o
câncer nenhum vive num corpo alcalino. Um corpo alcalino é um corpo saudável. Então vamos lá para você entender. O câncer, ele provém de uma desregulação celular que começa a se multiplicar um tecido de forma desregulada. São células machucadas pela tristeza, por alguma raiz de dor ou por alguma ruptura, uma explosão genética, porque o corpo colapsou de tanta inflamação e ali deu estrutura a uma célula patógena para crescer. Pode ser genético? Pode, mas pode ser de cunho espiritual a nível de alma também, tá? Pode ser por falta de perdão. Então vem cá. Como que faz hoje para ser curado de um câncer? E o Reset mostrou isso para você. Quantas mulheres no Reset foram curadas de nódulo? Você que está aqui, queridos, você que está aqui, que foi... Quantos testemunhos? Sumiu um nódulo do meu seio. Eu fui... Gente que tinha inflamação, gente que tinha alopécia, gente que tinha alergias. E eu não estou falando que foram curas espirituais. Eu acredito que aquilo que nós oramos foi significativo. Mas vocês viram que muita coisa é comportamental. Amém? É tanto testemunho, gente, que nós não conseguimos postar tudo. Nós vamos postar daqui uns dias todos os testemunhos, em nome de Jesus. Mas nós estamos organizando. Gente, eu não vou fazer outro Reset, porque o Reset, ele me custou um preço muito caro. O diabo se levantou muito forte contra a minha vida. Vocês podem ter certeza disso, tá? Então o Reset que vocês vão ter é aquele que tá na plataforma, é aquele que já foi gravado. Eu não vou fazer outro ao vivo de novo, tá? Eu tenho plena certeza disso, porque ele me custou muita coisa mesmo. Tá? O levante contra a minha vida, em ter tantas vidas sendo transformadas, foi muito grande. Então eu não vou fazer outro. Se eu for entrar numa outra guerra, vai ser em outro nível, em outra coisa, mas eu não estou disposta a entrar novamente, porque foi muito difícil. Para mim foi muito difícil. Foi uma guerra muito... Então, porque o nível de transformação é superior a um nível de uma campanha de libertação. É superior porque pega todas as áreas. Pega todas as áreas, vocês não têm noção disso, tá? Então, o que nós vivemos ali no Reset foi algo transformador, porque você entendeu que sua alma precisa estar bem, o seu corpo precisa estar bem, a sua mente precisa estar bem. Então, como é que faz para ser curado de um câncer? Primeiro, o seu corpo tem que desinflamar. Você tem que tirar do seu corpo tudo que inflama. Então, você tem que tirar do seu corpo glúten, lactose e açúcar, primeira etapa. E adoçante é açúcar, tá? A gente no Reset ficou só com mel para comer algumas coisas. Então, primeira coisa, você tem que desinflamar. Segunda coisa, você precisa ter uma janela onde você não coma nada e fica em um período em jejum intermitente para o seu corpo fazer o reset de células doentes, células cancerígenas, células que estão estragadas. Aí o seu corpo fala assim, esse corpo está morrendo, porque ele entende assim. E ele faz cetose, ele faz autofagia. E ele, o que ele faz? A cetose ele usa de combustível para fazer energia, de combustível para fazer energia, para fazer todo o processo que ele tem, ele usa a gordura que está localizada. Ele usa tudo aquilo no seu corpo que está como reserva. E aí vai queimar o que? A gordura, o excesso. E a autofagia é que o seu corpo vai falar, bom, parece que esse corpo está morrendo, vamos tirar todas as células que estão danificadas. Vamos eliminar e vamos suprir somente as células que estão saudáveis. Nosso corpo é muito inteligente, tá? Então a primeira etapa é desinflamar o corpo, entrar num processo de jejum intermitente, certo? Agora eu quero que você entenda, aqui que vem algo muito poderoso, que o nosso corpo, ele pode ter um pH ácido ou um pH alcalino. O câncer é louco por um pH ácido e ele só consegue crescer num pH ácido. O que é o câncer? Um vírus, ele só consegue crescer num pH ácido. A Coca-Cola, muitos alimentos são ácidos. Então, o que nós fizemos no Reset? Nós tiramos tudo que estava ácido. O suco que você toma todo dia, ele é propositalmente alcalino. Então, eu dei para você todo dia no Reset um alimento alcalino. Eu dei para você todo dia uma bomba de combustível alcalino para alcalinizar o seu corpo, na intenção de toda doença no seu corpo morrer e ir embora. Amém? E eu fiz isso propositalmente, usando de toda a sabedoria que eu tenho na área médica. Então, todo dia você tomou um suco detox, um suco para eliminar vermes, metais pesados, mas todos os sucos eram alcalinos. Hiper mega alcalinos. Então, eu trouxe para o seu corpo
remédio. E tudo aquilo ali, ainda que você visse como fruta, couve, isso e aquilo, é remédio. Então o seu corpo ficou 12 horas de jejum intermitente, 20 horas, 18 horas. Aí quando você toma uma bomba de remédio alcalino, que é um suco batido, ou um suco no extrator, o que o seu corpo fez? Gente, eu fico imaginando assim, né? Todas as células, negada, vamos comer tudo que a gente pode desse alimento, porque a gente não sabe quando vai vir mais alimento. Então, você ficou 18 horas de jejum intermitente, aí você tomou o suco, aí todas as células do seu corpo, todos os órgãos, vamos comer, vamos tirar todo o nutriente, vamos tirar tudo que a gente pode desse suco. E aí o que acontece? O seu corpo que estava 12, 18, 20, 23, foi lá. Aí depois você comeu o alimento. Mas aí ele já não se interessou tanto em tirar daquele outro alimento, porque ele já tirou tudo que ele podia, ele fez o maior esforço dele para tirar os nutrientes do suco. Então isso aí foi o quê? Estratégico. Agora, uma das áreas mais estratégicas é a oração que você recebeu em cada ciclo. O nosso corpo é 70% água. E a palavra tem poder sobre a água. Então todo dia você estava declarando: espírito de procrastinação, eu sou filho de Deus, sacerdócio real, eu sou isso, toda a célula do meu corpo está sendo, de câncer está sendo eliminada, todo o sistema do meu corpo está sendo curado. Então todo dia você estava fazendo decretos, você estava renunciando coisas, e essas palavras, por isso que eu falei, gente, faz em voz alta, essas palavras estavam tendo impacto dentro do seu corpo, é água, dentro do seu espírito. Amém? Então vocês têm noção do impacto que isso estava provocando dentro de vocês? Vocês não têm noção. Então, por que eu falo isso para você? Por que a oração foi tão importante a nível da sua mente? Porque muitas vezes a nossa mente, que tem uma alma, sei lá, ferida, ela fica pensando naquele problema, ela fica revivendo aquilo ali. E tudo que a nossa mente fica pensando, ela dá força e o nosso corpo fica absorvendo dessa frequência de tristeza, dessa frequência de amargura, dessa frequência de vingança. Aí de repente você tá rejeitando, você tá dizendo que perdoa todos os seus ofensores. Você tá entendendo? Você tem noção do que foi o reset? E queridos, você que fez o reset, deixa eu falar pra você, imprima, gente, é mais de 100 PDFs. Eu tava salvando os PDFs, o protótipo deu muito PDF, mas o original que eu escrevi é mais de 100 PDF, de tarefa, de tudo. Então, você tem noção, o que eu fiz? Eu peguei as 10 orações dos 10 ciclos. E aí terminou o reset, no outro dia eu comecei já. Oração 1, 2, 3, 4, 5, 10. A hora que eu terminar a 10ª, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E você continua, aí você vai fazer o suco que você acha que faz sentido. Faz decretos. Você tá entendendo? E você nunca vai voltar a ser quem você era. Então o reset é uma baita de uma ferramenta poderosa. Que quem aprendeu, entendeu que... E gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabe por que Deus deixou eu trazer o reset primeiro, antes da escola de profeta? Vai ter escola de profeta, mas vocês acalmam, porque eu não sou 3, não sou 4, não sou 5. E eu preciso dar um time agora, amém? Mas vai ter a escola de profeta. Os profetas de alto nível, quando o profeta chega no alto nível, Deus toca na alimentação deles. Então, o que Deus está fazendo? O nível da escola de profetas vai ser tão sobrenatural que vocês já vão começar debaixo da estrutura perfeita que eu preciso que o meu vaso esteja. Vocês vão, queridos, entrar em um lugar, numa dimensão tão sobrenatural que vocês não têm noção. Por quê? Quando vocês estão com essas áreas, mente alinhada, alma alinhada, tá? Corpo alinhado, espírito cheio de Deus, tudo que vocês absorverem na escola profética, vocês vão transbordar. Tudo que vocês absorver, vocês vão transbordar. Vocês não têm noção do nível de algo que vocês vão ter. Eu vou falar de coisa sobrenatural que não dá pra falar aqui, porque tem gente religiosinha, tem gente que não dá conta. Por quê? Tem gente que tá intoxicada, tem gente que só vive nesse mundo material. E o povo que jejua, que ora, eles vão para um nível aonde eles começam a viver mais no sobrenatural do que aqui, tá? Gente, para o reset, tá? E deixa eu falar, eu fiz agora uma promoção na Black Friday, mas você vai lá no meu perfil, o reset daquele preço é o da promoção. O preço original dele é R$1.997, ele tá 700 e alguma coisa, tá? E é isso daí. Quem comprou no lançamento se deu muito bem, porque, amém? E é isso daí, ele vale muito mais que isso, certo? E não tem desconto, é isso daí, tá? Ele me custou muito, ele me custou 6 meses escrevendo,
certo? Eu escrevi o protótipo e a hora que terminar a promoção da Black Friday, ele vai pro preço original, R$ 1.997,90, e é isso daí. E se você acha caro, amém. Só quem fez sabe o valor que isso tem, amém? Porque, gente, é tanto material, é tanta coisa, tá lá. Eu vou ver certinho o dia, se eu não me engano, semana que vem já termina, tá? Tá lá no perfil da minha bio, certo? Se eu não me engano, 700 alguma coisa, tá? 790 é alguma coisa, a Nani sabe bem o preço, tá? Mas eu falo pra você, sobrenatural, amém? E isso, por que o reset, você que fez o reset foi muito bom? Porque agora você está no nível da águia. E o que é o nível da águia? Deus, isso que eu queria ter falado com vocês no dia da imersão, não consegui. Faltou isso, né? Eu falei, gente, eu vou falar algo pra vocês e tal. No nível da águia, você tem que ter uma mentalidade sobre o que você come. Se você ainda não foi convencido sobre o que comer, ser seletivo nos alimentos, você não consegue entrar na unção de águia. Põe isso na cabeça de vocês. Se você não for seletivo no que você come, se você não cuidar do seu corpo, você não consegue andar nesse nível da revelação. Porque nível de águia, não é que a unção vem da águia, a unção vem do Espírito Santo. Mas nesse nível, você anda perto de Deus e de uma revelação profunda. Nesse nível, você não come mais o que você quer. Nesse nível, você come o que o seu corpo precisa. E nesse nível, você cuida do seu corpo. Nesse nível, queridos, vocês já viram muitos profetas deixar a barba crescer, deixar o cabelo crescer. Queridos, tudo isso, quando Deus começa a pedir essas coisas, Deus está te levando em níveis espirituais. Mas quando a gente chega nesse quarto nível de unção, Deus vai mexer na sua alimentação. Deus não quer mais que você come alimentos. Então hoje, ó, tarefinha de casa para vocês. Vocês vão estudar quais são os alimentos ácidos e quais são os alimentos alcalinos. Eu não estou falando que você não pode comer alimentos ácidos, tá? Mas você vai perceber que a maioria dos alimentos ácidos, eles são industrializados. E aí você pode comer uma vez ou outra aqui e ali, em comunhão, um pedacinho de bolo aqui e tal. Mas eu quero que você entenda que isso não é para todo dia, tá? Isso não é para todo dia. A minha alimentação agora é carne e frutas. Raquel, o apóstolo, tá agora, né, no jejum de 9 dias, só carne. Poderoso. Então vocês vão perceber que Deus precisa mexer no nosso DNA, do nosso DNA físico. Então, por exemplo, olha só. Muitos de vocês estavam intoxicados de chumbo, de mercúrio, de vacina, de isso e daquilo. E saiu tudo. O coentro, né? Quem comeu coentro e salsinha no suco, né? Tinha lá coentro e salsinha, né? A salsinha e o coentro são os maiores quelantes. O que é o quelante? É o que puxa o mercúrio, o metal pesado para fora. E o que o metal pesado, o mercúrio, faz no seu corpo? Ele mexe no seu sistema nervoso. Ele te deixa ansioso. Ele faz você ter distúrbios. Tá? Então, a gente sabe que os autistas, muitas crianças que estão intoxicadas de metais pesados. Amém? Eu contei para vocês que muitos estavam sendo o quê? Desintoxicados da vacina. Tá? Então, por exemplo, gente, salsinha, coentro, no suco, batido, faz primeiro, o que você faz primeiro? Um jejum intermitente, aí toma o suco. Você não tem noção do poder que isso tem. Então, você que fez o reset, leva o reset pelo resto da sua vida, tá? Ah, mas apóstolo, agora vai ter final de ano, e vem família. Come, mas come sem exagero. E outra, quando não come metade de um bolo, come um pedacinho, certo? E eu já vou falar uma coisa para vocês. Prestem atenção todos aqui. Nós vamos continuar nossas campanhas, nossos jejuns. Agora jejum cada um conforme o Espírito Santo mostrar. Hoje é dia 24 de novembro. Então eu vou dizer para você que você vai continuar jejuando, tá? Você pode baixar um pouquinho, né? A régua. Mas a partir de janeiro o negócio vai pegar. E ano que vem vocês vão jejuar de verdade. Porque esse ano vocês ensaiaram que estão jejuando. Mas ano que vem vocês vão ensaiar de verdade. Vocês vão jejuar de verdade. E eu tenho uma proposta para vocês. Não sei que dia de janeiro vai ser isso. Mas em janeiro, bem no comecinho, nós vamos fazer o jejum de Esther, tá? O que é o jejum de Esther? É o jejum que move qualquer decreto. É o jejum, o que você quer? É o jejum que move qualquer coisa. Só que o jejum de Esther é o mais difícil de fazer, tá? Então, uma semana antes, nós vamos dar o start. Profeta Frederico, profetisa Darlene, pastora Ceissa,
né? Pastora Célia, né? Querida Anne, presta atenção, nós vamos dar o start, presta atenção. Nós vamos dar o start numa jornada de jejum com jejum de Esther. Aí depois nós vamos continuar no jejum. E o jejum de Esther, vocês não têm noção do nível o que ele pode trazer. Só que o jejum de Esther, por que eu tô falando já pra você? Pra você se preparar. Porque o jejum de Esther é 3 dias sem comer, sem beber. E você precisa ficar em consagração plena. Não, você não entendeu. Jejum de Esther, você não trabalha. Jejum de Esther, você se humilha ao Senhor. Mas posso tocar em água, posso tomar banho? Não, você pode tomar banho. Mas jejum de Esther, você se prepara, você sai de rede social. Jejum de Esther é onde Deus faz você ver até os anjos. Amém? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Prepara a mente de vocês. Quando chegar 1º de janeiro, já começa a podar tudo que você estava comendo. Gente, mas não vai cair nas porcarias. Já começa a hidratar seu corpo. Já começa a tomar vitamina para o seu corpo ficar fortalecido, para você não estar doente na época. Agora, qual que é o impacto do jejum de Esther? Esther vai fazer um jejum junto com o povo, de forma coletiva, presta atenção. E por causa desse jejum, Deus livra o povo judeu. Eu quero que você entenda que o jejum de Esther, ele move qualquer coisa. O que você quer? Restauração da sua família? Mas o jejum de Esther, ele é muito poderoso, porque é um sacrifício muito, né? É algo tremendo. Então, o jejum de Esther, ele é pesado. Mas o jejum de Esther, o que você quer? Ruptura em alguma área? Mas o que eu vou falar para você? Você vai preparar a sua mente, já falando para você mesmo, que você vai ficar no jejum de Esther 3 dias sem comer, sem beber e em comunhão. Amém? Você vai ficar o quê? Em comunhão. Amém? Então, no jejum de Esther, você vai buscar o Senhor de todo o seu coração. Você vai ler a palavra. Você vai orar. Você vai se entregar. E você pode pegar no jejum de Esther as orações do reset e declarar elas durante todo o reset. Você pode, eu quero fazer pautas de oração para você declarar no jejum de Esther. Você que vai fazer conosco. Eu vou fazer pautas para você, essa pauta, pra gente orar 3 vezes ao dia no jejum de Esther, ou mais se você quiser, para você fazer as pautas de oração, amém? Para você saber o que você vai orar, mas você pode fazer a sua oração no espontâneo. Então, o jejum de Esther é um aceleramento, tá? Eu quero que você entenda, se prepare, porque o ano que vem nós vamos entrar o ano. Não tô falando que vai ser bem no comecinho, mas vai ser ali. Nós vamos fazer o jejum de Esther, amém? Vai ser algo sobrenatural, tá? Apóstolo, mas o jejum de Yom Kippur já é tão difícil, 25 horas sem beber água, sem tocar em água. Só, gente, que o primeiro dia sem água e sem alimento é o mais difícil, o segundo dia já é mais fácil, o terceiro dia você já tá na glória. O terceiro dia você já tá você senta na dimensão, tá? O ideal é que jejum de Esther você fica num quartinho mais isolado, em espírito, tá? É isso, certo? Tá? É sobrenatural, vocês não têm noção. Então eu quero que vocês se preparem espiritualmente, mentalmente, tá? Já prepara a sua alma, que já tá gritando, ai! Prepara ela, fala, vai ficar 3 dias. E eu quero que você já pense, o que eu vou apresentar no jejum de Esther? O que eu vou apresentar? Amém? É uma virada de chave. É um antes e um depois. É como aqui, ó. Antes da virada. Gente, ó. Antes da virada do ano. Gente, em janeiro será sobrenatural. Se você quer fazer antes, faça. Mas coletivamente, todos, eu vou preparar o material. Vou preparar tudo para vocês. Né? Porque o jejum de Esther tem um significado. E aí, tem um manto profético que nós vamos fazer. Esther passou 1 ano sendo banhada de óleo. Deus preparando a estrutura dela. O óleo representa a preparação. Então nós temos um manto aí com óleo. Vamos consagrar um óleo durante os 3 dias. E no último dia, o óleo, quando nós entregarmos o jejum de Esther, nós vamos derramar um óleo. Deus já me deu a rema de como vai ser esse jejum. Então você se prepare, que vai ser algo sobrenatural. Tá? Vai ser um start.
vai ser algo poderoso, tá? Então, esse jejum de Esther. Então, gente, eu vou fazer uma coisa muito organizada, vou fazer o PDF, vou fazer tudo arrumadinho, tá? Antes, uma semana antes, eu já vou avisar, gente, dia tal, nós vamos fazer o jejum de Esther, tá? Você vai comprar esse óleo, né? O óleo vai ser um azeite, pode ser um azeite de oliva, virgem, extra virgem, tá? Então, você vai consagrar o óleo durante o jejum de Esther, tá? No último dia, você derramar ele sobre a tua cabeça. Mergulhar você inteiro, declarando que você está de novo debaixo de uma nova autoridade. Então nós vamos fazer um ato profético muito poderoso no jejum de Esther. Amém? Então vocês se preparem, tá? Vai ser em janeiro. Eu já estou pedindo para vocês se prepararem. E aí eu quero que você pense, o que eu posso apresentar no jejum de Esther? O que eu quero? O que eu preciso? Tá? Pode ser uma coisa, mas pode ser o que você quiser. Mas vai ser sobrenatural. Amém? Vai ser algo extraordinário, vai ser algo impactante, vai ser algo estrondoso. Aleluia? Glória a Deus. Vai ser algo assim, queridos, avassalador, tá? Então vocês já se preparem. Você que tem espírito de glutonaria já vai destronando isso. Se você quer adquirir o Reset nessa promoção que eu fiz, aproveite, faça, porque eu acredito que já na próxima semana a gente volta ele pro preço, né, distante, que é o preço dele, e aí você perde a oportunidade. Amém? Amo vocês, um beijo no coração. Amanhã eu te espero com uma live poderosa. Se quiser, amanhã eu te continuo falando sobre o jejum de Esther, né? O que nós vamos fazer. E também amanhã nós vamos começar a nossa campanha de libertação e vai ser poderosa. Se prepare, porque amanhã cadeias vão ser quebradas. Beijo, amo vocês.